aqui é o Neto da Base Academy. Hoje a gente vai falar de um grande case de sucesso que tivemos aqui, o famoso PH. O PH chegou com a gente aqui há quase 3 anos, era um jogador em desenvolvimento, estava aprendendo ainda, muito juvenil e se dedicou muito, um dos meninos que eu vi mais dedicados e mais empenhados aí, que já passou pela base. E aí ele vai contar um pouquinho da história dele, então roda a vinheta, estagiário! Bom, galera, o PH vai contar um pouquinho da história dele, como ele conseguiu a oportunidade dele de bolsa na High School dos Estados Unidos, como que foi o processo aqui no Brasil, como tem sido a vida dele lá, e aí vocês vão poder ouvir um pouquinho da boca dele, beleza? PH, solta a voz, meu querido! Fala, rapaziada aí das mídias sociais da Base. Pra quem não me conhece, sou o Pedro Parmesani, conhecido aí como PH também. E hoje eu tô aqui pra contar um pouco pra vocês sobre a minha trajetória, sobre a minha história até eu ter chegado nos Estados Unidos e como foi um pouco lá também. Há mais ou menos de 2020, há uns 4 anos atrás, 2016, há uns 3 anos atrás, eu tava aí num outro time, né? E eu tava me sentindo assim, eu tava jogando e tal, eu não tava triste, eu tava feliz, mas eu tava me sentindo um pouco assim, sem rumo, sabe? Sem objetivo. Tava um pouco desanimado com futebol e tal, e depois disso eu tive uma conversa com algumas pessoas aí que são importantes pra mim, né? Da minha família, e a partir daí a gente achou a Base, porque eu tinha amigos que treinavam lá já e que conheciam o projeto e falavam muito bem, né? A partir desse momento a gente foi lá, marcou uma reunião, tá? A gente conversou com o coach Anderson, né? Conversou também com o Neto e com o Hugo. E, cara, de cara a gente gostou muito do projeto. A gente achou que realmente tinha um caminho, sabe? Tinha um objetivo, assim, e que podia me dar um rumo mesmo. E depois disso eu comecei a treinar com a Base, isso foi no meio do ano de 2018, né? Comecei a treinar com a Base 3 vezes na semana e posteriormente 5 vezes na semana. E comecei a evoluir, comecei a pensar nos Estados Unidos, comecei a abrir um pouco minha cabeça em relação a isso, sabe? Comecei a ver que o melhor pra mim realmente era conciliar o futebol com os estudos nos Estados Unidos. A partir daí, eu participei de um College Experience, acho que foi em setembro ou agosto de 2018, onde a gente conheceu diversas faculdades, tal, diversas high schools, né? E eu acho que foi a partir daí que eu vi como é que era essa rotina, tal, que eu vi como é que era esse dia a dia e que eu decidi que era isso que eu queria pra mim mesmo. Que eu pude ver porque assim, eu tava bem focado, mas eu queria participar do College Experience realmente pra ter certeza do que eu queria, né? E a partir daí a gente começou a entrar em contato com as escolas, né? Com algumas high schools e continuei trabalhando a cada dia, tava estudando inglês. O meu inglês nesse ponto não era ruim, era assim, era intermediário, assim, eu conseguia falar bem e tal, mas também não tava fluente, nada disso. Até que eu acho que foi em janeiro de 2019 que a gente encontrou o Clube Media Academies, né? O CMA, que é... Tô com a camiseta aqui com o nosso uniforme. E então a gente começou a conversar com eles e tal. Cara, fiquei apaixonado pelo projeto, pela estrutura, pelo campus, pela parte acadêmica do futebol. Foi assim, tipo, gostei muito do projeto, muito. Então, mais rápido depois a gente fechou com eles, né? Surgiu o interesse, a gente fechou com eles. Então, a partir daí eu embarquei, né, para os Estados Unidos em agosto de 2019 para cursar meu junior year, né, que equivale ao segundo ano do colegial aqui no Brasil. E a escola fica na Flórida, Port St. Lucie, chama a cidade, fica mais ou menos entre Miami e Orlando. Então, o clima é muito bom, o clima realmente não foi um problema. Em questão de estrutura, tal, é sensacional, cara, mas apesar de tudo isso, eu vou confessar que
é bem complicado a adaptação, principalmente no começo, cara. Você tem que... Putz, eu treinava todo dia aqui praticamente da semana, né? Aí eu cheguei lá e eu achava que tava muito, né? Cheguei lá, a gente tem 2 treinos por dia, de 1h30 a 2 no campo, tem mais 1h30 na academia. Então é realmente um negócio bem puxado, você tem que estar bem focado no que você quer, com a cabeça muito certa. Mas como tudo vale a pena, né? Com certeza vale a pena, mas tipo, você tem que estar bem certo dos seus objetivos aí, do que você quer pra sua vida. Então comecei nessa rotina de ter aula de manhã, aula à tarde, aula à noite, 1h30 ou 2 de aula, né? Pelo menos eu gosto disso, porque eu acho que não fica tão cansativo, tipo 6 horas de aula, eu acho que fica mais quebrado, fica melhor. E junto com os treinos, e vivendo sem tempo nem pra respirar, mas assim, não tenho palavras pra dizer o quanto eu evoluí, assim, não só na parte esportiva, né? Não só na parte esportiva, que o projeto é sensacional, tem 2 campos lá muito bons e o treinador, alguns de vocês devem conhecer, o Thomas Durkin, né? Também um baita treinador, já vários jogadores dele já viraram profissionais, um staff muito bem preparado, sabe, que desenvolve tudo do melhor pra gente. Evolui também muito como pessoa, entendeu? Essa é uma experiência única, assim, porque você fica muito mais independente. Você cria valores, assim, entendeu? Você começa a dar muito mais valor pras coisas e você realmente amadurece muito mais rápido, porque você está em outro país, entendeu? Com a língua que talvez não seja a sua, que você não seja fluente, né? Que você não domine. Em questão da língua, depois de acho que 2, 3 meses, aí sim eu consegui ficar fluente. Então não foi um problema tão grande, mas mesmo assim é difícil. E longe dos seus pais, longe da sua família, né? Dos seus amigos, então você sente falta disso. Principalmente a gente que é brasileiro, tal, que é um povo caloroso, que gosta do contato, do carinho, entendeu? Então é difícil, cara, nas primeiras semanas, tal, até você pegar o ritmo, mas... Então, como eu falei, vale muito a pena. É um negócio assim que me mudou completamente, hoje eu sou completamente outra pessoa e agora já tô bem acostumado com isso. Atualmente estou no Brasil, né, por causa dessa situação toda, então todo mundo teve que ir para os seus países. Assim, em relação à parte acadêmica, a gente tem aulas, tipo assim, a gente vai para classe para fazer aula, mas tudo que a gente faz é online, nosso software é online, então tudo a gente faz pelo computador. A gente faz algumas coisas no papel, mas a maior parte das coisas pelo computador. Em relação ao futebol, a gente joga uma liga semi-profissional lá, para quem quiser pesquisar, que chama UPSL, né? É como se fosse, tem a MLS, né, que é a Liga Profissional dos Estados Unidos. Depois tem a USL League One, USL League Two, aí vem a UPSL. Então é como se fosse assim a 4ª divisão dos Estados Unidos, né? Então a gente joga só contra adulto, porque não tem restrição de idade. Mas é uma experiência incrível também, ainda mais jogando numa liga assim é sensacional, cara. E você evolui num nível que, cara, cheguei lá e agora eu sou completamente outro atleta, né? Mas é isso, nós participamos de alguns showcases já. Pra quem não sabe, funciona como se fosse uma janela aí pros coaches das universidades e até de alguns times profissionais te verem, entendeu? E fomos muito bem, principalmente no último showcase na AMG, que nós ganhamos todos os jogos. Ano passado, no último semestre da liga, a gente acabou em segundo do grupo. Então a gente perdeu nos playoffs, né, no mata-mata, nas quartas de final. Mas foi uma temporada muito boa. O time em si evoluiu muito, assim, como time mesmo, entendeu? Como time, a mentalidade só foi crescendo a cada dia. E agora a gente tava bem também, né, que teve essa pausa, infelizmente. Mas é isso, cara. E agora já tô conversando com algumas universidades, né? Inclusive com Stanford e algumas outras universidades dos sonhos, que eu achei que eu nunca poderia estar nem sequer conversando com as universidades. E surgiu interesse de algumas, então a gente está conversando aí para ver o que é o melhor para mim, mas estou muito feliz assim no ponto que eu tô como pessoa, como atleta, como aluno.
e sou muito grato a todos que me ajudaram nessa caminhada, a minha família principalmente, que sempre esteve do meu lado me apoiando a cada dia, me dando força, entendeu? Sou muito grato à Base também por tudo que fez por mim, por cada um que passou no meu caminho, mesmo as pessoas que não agregaram em nada, que na verdade atrapalharam o meu caminho, eu sou muito grato a elas também, por me fazerem mais forte, né? Me fazerem sair da zona de conforto pra realmente ir lá e lutar pelo que eu quero. Então é basicamente isso. Só queria deixar uma mensagem pra vocês que é isso, rapaziada. A gente tem que correr pelo que a gente quer a cada dia, entendeu? E a gente não tem que fazer essas coisas pelos outros, não. Eu acho que tudo que a gente faz, a gente tem que fazer por nós, entendeu? A gente não tem que fazer as coisas para os outros verem, a gente não tem que... Agora a quarentena tal, vai lá, faz seu treino, entendeu? Estuda inglês tal. Em alguns pontos esse é um mundo muito justo, entendeu? Em alguns pontos exatamente o que você planta é o que você vai colher, cara. Então se você correr atrás, se você treinar cada dia, se você esforçar, entendeu? Se você estiver focado no que você quer, com certeza você vai colher os frutos disso no futuro, entendeu? E ser muito grato também por tudo que a gente tem, ser grato pelas pessoas que a gente tem ao nosso redor, entendeu? Os nossos pais, as nossas mães. E é isso, rapaziada. O que eu costumo falar na nossa vida é que o que acontece com a gente é como se fosse 10% de tudo, entendeu? Mas como a gente reage a isso, que são os 90%, esse é o mais importante. Como a gente reage a isso, então se a gente tem um sonho, se a gente foca e corre atrás disso todos os dias, com certeza você vai conseguir alguma coisa e você vai chegar muito longe, tá bom? Então se alguém tiver mais alguma dúvida, tal, quiser saber dos Estados Unidos ou de qualquer coisa aí da minha vida, minhas redes sociais também vão estar aí. Então é isso. Falou, abraço, um prazer.